Bem-vindos a mais um Embacast. Hoje eu tô num lugar diferente do escritório. Hoje eu vim conhecer a casa do Richard Rasmussen para a gente falar um pouquinho sobre suas vivências, sobre as suas experiências. Para quem não sabe, o Richard é um dos nossos influenciadores que trabalha muito com as nossas linhas, tanto o Oceano quanto o Zero Plástico. Richard, eu vim aqui hoje te perguntar, na verdade, o que mais te incomoda, principalmente quando você vai para Manaus, quando você vai viajar. Bom, em geral, o que me incomoda quando eu viajo, primeiro, Aline, bem-vinda. Muito tá? obrigada. Bem-vinda em Balixo. A gente, se você me permite dizer, as pessoas colocam problemas em diversas coisas na vida, quando na verdade é o uso que você faz das coisas. O grande problema é o uso que a gente faz. Eu me irrito com pessoas que tratam o meio ambiente, que é um lugar comum de todos nós, né? Todos nós somos donos do meio ambiente, como se fosse somente seu. Isso me deixa irritado. Existem diversas maneiras de você enxergar isso, pessoas que... Isso não tem a ver com condição econômica, tem a ver com educação, tem a ver com realmente achar que o meio ambiente ou vai engolir tudo e desaparecer, né? Ou realmente você não entendeu os processos, ou realmente você está se lixando para o próximo, tá? Então, ambas coisas, eu acho que é assim, um processo de educação que a gente tem que trabalhar, ou se não, é um processo de punição que a gente tem que trabalhar mais adequado. Eu já desci, por exemplo, lá para atrás de um carro caro, descendo na Serra do Mar, e o cara pegar uma latinha, abrir a janela e jogar fora do veículo. Isso me irrita profundamente. Porque ainda mais uma pessoa como supostamente, como eu falei, nem sempre dinheiro está atrelado à educação. Agora, eu levo, com barcos como esse aqui, eu levo as pessoas para Manaus e subir o Rio Negro, 3 dias, lindo passeio. No último dia a gente passa pela cidade de Manaus, na frente da cidade de Manaus, para fazer o encontro das águas, o Rio Negro com o Rio Solimões. E aí, se chove, e lá, você sabe, se ou chove todo dia ou todo dia chove, não tem como, né? A floresta, enfim, a floresta não é o pulmão do mundo, mas é que regula o clima do mundo. E aí, choveu, desce pelos curichos, que são os rios que cortam a cidade de Manaus, desce aquele monte de lixo plástico, desce caixa de isopor, desce... Isso me dá uma tristeza porque corta aquela aventura de 3 dias e aquele imaginário que a gente alimentou, e eu tenho que explicar para as pessoas o que acontece ali em Manaus. Inclusive, uma das coisas que a gente se propôs a gravar lá em Manaus, para entender, né, o problema que envolve, é muito maior, é social, de educação, político, é uma coisa muito grande, mas basicamente de educação, né? Porque as pessoas despejam nos rios, né, toda a sujeira e acham que o rio leva embora, então saiu a sujeira da sua frente, né? E a gente, eu sei que vocês fazem um trabalho muito legal com a linha Oceano, Sim. que recolhe dos oceanos aí, uma planta que tem ali em Ubatuba, recolhe aquele lixo todo e aí reprocessa ele para se tornar saco de lixo. Top, legal. Mas o caminho, muitas vezes, aquele lixo não foi gerado ali no oceano, ele foi gerado nos rios. Grande parte do lixo foi gerado nos rios. Aqui a gente tem um exemplo do que é um rio maravilhoso, né, com as suas criaturas amazônicas, todos os peixes aqui são amazônicos. E então, assim, a grande maioria dos rios brasileiros, ele despeja suas águas no Oceano Atlântico. Sim. E criaturas são impactadas aqui. Muitas vezes a gente não enxerga. Até embaixo d'água você não enxerga. Sim. Eu queria te levar hoje aqui em casa, a gente dar uma volta. A gente, além de começar com esses caras que são os primeiros impactados, né? São os peixes de águas doces, mas a gente tem os peixes de água salgada, a gente tem diversas aves, alguns eu não tenho aqui, mas eu quero te levar a conhecer alguns caras que sofrem diretamente o impacto do lixo produzido pelo ser humano, onde eu sempre disse, o problema não é o lixo, é como a gente trata o lixo. Né? Você vai
em ilhas como o Japão, que é um arquipélago de ilhas, e você se surpreende com a limpeza que existe. Pouca terra e tudo limpo. Por uma Como questão é de que é isso? educação. Educação. Educação é o nosso grande desafio hoje em dia. E a gente só vai sensibilizar as pessoas cutucando elas e mostrando o que o nosso lixo causa aos animais. Mas vamos começar a cutucar, porque a gente precisa provocar as pessoas. Exatamente. E eu sou mestre nisso. Vamos fazer um barulho, então? Vamos fazer barulho. Eu vou por grupos, tá? Grupos de animais afetados, assim, diretamente, tá? Indiretamente, minha filha. Longa escala. Oi, Dodô. Oi. Nós vamos... Isso aqui é material de navio, né? Que amarra navios. Sim. Mas um grandes problemas aí são materiais, são feitos de plástico, né? Mas é... Porque dá a falsa impressão que é um tecido, e não é. Que é um tecido. Não é. E coisa de pesca, rede de pesca. Quanta rede de pesca, quanta linha de pesca, rede de pesca está perdendo que é nos feito oceanos. Tecnicamente 100% de plástico. 100% plástico, Uhum. 100% plástico, exatamente. Parabéns! Que lindo que eu sou! Tá. Vamos lá. Esse daqui é o? Urubu-rei. Esse aqui é o urubu-rei. É o primeiro que chega, pode pôr ele danadinho assim. Ele é bonzinho, ele é bonzinho. Tá. O primeiro cara que chega na carniça. Esses caras decompositores, eles são importantíssimos porque eles desagregam não belisca ela. Não belisca. Desagregam a matéria orgânica, né? Infracionando ela em partículas menores para que, né, todos da cadeia até os finais, as últimas bactérias não seja um cara sacana. Ela não... Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Eu prometi que você ia ser bonzinho, então você tem que ser bonzinho, tá? Até os últimos caras poderem degradar completamente a matéria orgânica. Se ele está procurando, ele tem um olfato muito apurado. Quando a gente pensa na parte terrestre, a gente pensa em urubus. Quando a gente pensa na parte marinha, quem faz esse papel assim de limpeza muito são as gaivotas. Entendi. Então essas aves marinhas e aves terrestres, ou terrícolas, elas ajudam a fazer essa limpeza. Elas têm um olfato muito apurado. Certo. O que acontece hoje nos lixões? Quem que está lá nos lixões? Plástico. Plástico, mas com o quê? Tem resto de comida, tem tudo. Tudo misturado. Então, tudo misturado. Esses caras começam a comer, então esses são os primeiros caras a serem, né, afetados diretamente. São tanto toda a classe de urubus, como também as gaivotas. E você estava comentando uma coisa muito importante comigo sobre a preservação desses carinhas. Se eles não existissem, meu Deus, a gente estaria perdido. Não, as pessoas salvem as baleias, mas deixa eu falar uma coisa para você. Esses caras aqui são fundamentais. Insetos. O nosso planeta seria completamente diferente se os insetos não existissem. Seria outro planeta. Se as baleias deixarem de existir, vai ser uma tristeza que a gente não... Vamos dizer, a gente não fez a nossa lição de casa e deixou um ser magnífico que tem milhões de anos deixar de existir. Uhum. Agora, tecnicamente, o que você faz no teu dia a dia, o que eu faço no meu dia a dia, ele não vai mudar. Mas se os insetos aparecerem, o planeta que você está vendo, esse aqui, é outro. Então, claro, salvem os fofinhos. Mas biologicamente, cuidado. Esses caras aqui são importantes, fundamentais para um planeta mais saudável. E eles estão sendo intoxicados diretamente. Né? Fala, não aqui. Aqui eu estou como moela da mais frita do mundo, meu Deus do céu, do céu. Mas é isso. Então, assim, às vezes é uma falta de compreensão que a gente tem, porque as pessoas estão muito preocupadas com aquele bicho mais simpático. Não necessariamente, biologicamente, não é esse que realmente é mais relevante ecologicamente. Sim. Entendeu? Então esse é o primeiro que eu quero te apresentar. Ele é danado. Ele é engraçado porque, por exemplo, ele tá pegando você diferente de mim, né, ou não? Se não, ele tá querendo... Deixa eu ver com o teu dedo aqui, como se ele pega diferente. Opa! Deixa eu ver. Não, vamos ver. Ele não vai arrancar um pedaço. Deixa eu ver como é que ele sente isso. Isso. Põe a mãozona inteira dele. Isso. Não tenha medo de tocar nele. Ele quer ser tocado. Ele tá querendo pegar, tipo, não, mas ele vai pegar, ele vai brincar, mas ele não vai arrancar pedaço seu.
Ele quer que Ah, você não, brinque ele quer, com ele. então, Ele quer que você ele brinque. quer só, Perca tá o vendo? medo, Ó. perca o medo, faz parte. Ah! O anel não, o anel não pode. Não, mas pode deixar, esse daí ele pode O pegar se anel quiser. Charles não pode fazer isso. Não pode, que é o bonitão. Eu não acho que ele só pode. quer Ó, beliscar. você vê, mas é um belisco que não... Não, beleza. Imagina a capacidade dele, ele pode rasgar um bicho. Se ele tá pegando assim, ele não quer me machucar. Imagina. Se ele come carniça, ó. Não, é carniça, mas ele tem que abrir. O trabalho dele é rasgar o Ó. couro e abrir. Ele tem umas cerdas na língua. É um anel. É um anel que você tá chamando a atenção. É um anel. Pode pegar. Pronto. É um anel, não pode. Esse aqui... Você não é camisamenteiro, então, né? Você não gosta de anéis. Oh, meu Deus, tô de vontade de beijar você. O engraçado é que a aliança dele você não pega, né? É um sinal. Ele gosta de prata, não de ouro. É, Cada bicho com a sua preferência. tudo bem. Então, assim, É. esses caras são diretamente afetados, né? Apesar que eles falam assim, urubu, quem quer saber de urubu? Beleza, vai viver no mundo sem urubu, falamos depois. Ok? Ecologicamente, esses caras fazem um serviço impagável, entendeu? Eles fazem essa primeira limpeza. Precisa. É como o teu saco plástico. Ele faz a primeira limpeza e recolhe toda aquela porcaria que tá ali. Você tem que colocar em algum Eles lugar. são linha de frente. Eles são linha de frente. Esse aqui... Não, mas é verdade. Não, vem cá. As pessoas, tá, ok, vamos lá. Educação às vezes se faz dando uma pressão e fala assim, olha que ridículo, você puxa a descarga e acha, e seu problema tecnicamente foi resolvido. Vai né? embora, né? Não, na verdade começou exatamente o problema no momento que você puxa a descarga. Porque aquela descarga que está levando o que quer que seja que esteja ali, vai ter que ir para algum lugar ser tratado, limpo, para depois voltar. Então assim, é muito fácil. A gente sempre usou o saco de lixo para nosso dia a dia. A gente continua usando aqui. Então os produtos estão aqui, Sim. não é porque a gente... Tá fazendo publi. Imagina. A gente usa. Deixa pra cá, pra não acharem que... Eu sempre fui um cara, Aline, dos animais que eu na contramão. Enquanto todo mundo tá preocupado com o macaco, que a gente tem uma identidade natural, ou tá preocupado com a baleia, ou tá preocupado com o golfinho, eu falo assim, ok, e os outros seres vivos? O urubu. Por que ninguém tá preocupado com o urubu? Por que ninguém olha pro urubu? Cara, se o urubu desaparecer, vai ser um desastre. Se o macaco desaparecer, vai ser uma tristeza. Mas, tecnicamente, cara, a gente perde o que no nosso dia a dia? A vida continua. A gente já perdeu espécies, sei lá, de aves, por exemplo. Araras na Caatinga já perdemos mutuns nas florestas de Alagoas, que desapareceram, mas não mudaram nem a sua nem a minha vida. Agora, tem bichos que vão mudar fundamentalmente. Eu quero apresentar, vou aproveitar aqui, dois grupos de animais. Um deles que muitas pessoas têm nojo, mas que assim são indicadores biológicos importantíssimos. Quando algum lugar está poluído, o primeiro cara que desaparece é esse cara. São os anfíbios. Os primeiros. Onde estão meus sapinhos? Peraí. Depois tem os outros. Peraí. Deixa eu achar ele primeiro aqui. Onde estão meus sapinhos? Calma. Negão! O Negão, tá aí? Por que os anfíbios são tão sensíveis? Sempre me falaram que era o calor do humano. Não sei se isso é verdade. Não. Os anfíbios são sensíveis por duas razões. Primeiro, vamos numa escala evolutiva pensar que nos vertebrados, quem surgiu primeiro? Peixe, certo? O peixe, alguns peixes começaram a respirar fora d'água. Esses caras evolutivamente foram se transformando em anfíbios. O que o anfíbio e o peixe têm em comum? Já que o anfíbio, por exemplo, um cara que nem esse aqui, ele vive fora d'água. Ele agora tem esse aqui tá dentro da água, mas ele vive fora d'água, tá? Ele não precisa da água, ele não precisa da água. Quer colocar ele na mãozinha? Eu vou te ensinar hoje a segurar um anfíbio, tá? Para ele não ficar pulando que não doido de se machucar. Tá vendo essas pernas traseiras? Nós vamos fazer um não machuca, plexo. né? Não machuca porque o macho faz exatamente isso na fêmea. Tá. Você sabe que a fecundação deles é externa. A fêmea põe os ovos, o macho põe o esperma em cima, né? Ele não tem uma penetração. Então, quando você segura assim, pode só com uma mão, só bem na cintura pélvica dele. Isso. Tá. Pronto, ele está totalmente seguro agora, tá? Essa aqui, só para tirar o dedinho, para a gente poder ver bem como ele é bonito, assim, tá. O que os anfíbios têm em comum com os peixes? Que eles mantiveram? Eles dependem da água na época reprodutiva. Entendi. Número 1. Então, assim,
Uma água que está poluída é uma água que vai impedir a reprodução dos peixes e dos anfíbios. Entendi. Então, muitas vezes os peixes a gente não consegue ter uma ação porque o peixe está embaixo d'água. Então você acaba, a não ser quem está ali pescando, quem sabe, né? Mas o anfíbio a gente vê que desaparece de uma região. Os anfíbios terrestres, porque eles têm essa conexão com a água. Desapareceu, né? Está poluído, começam a desaparecer. Então são os primeiros caras que a gente fala tem algo errado aqui. Além disso, além de eles são especialmente sensíveis porque eles têm uma respiração cutânea. Além da pulmonar, se olhar embaixo dele aqui, ó, você vai ver, pode segurar aqui, ó, você vai ver, você está vendo que ele está respirando? Ó, isso é uma respiração pulmonar. Mas ele tem uma respiração chamada cutânea, por isso que você limpou a tua mão. Ele absorve, ele faz trocas com o meio ambiente com a pele, através da pele. Então ele é muito sensível, porque qualquer água ruim também vai fazer essa troca e vai infectar ele. Esse cara aqui é o primeiro a ser afetado por microplástico. Isso, todo ser vivo, deixa eu falar. E sabe o que é o pior? Quem é o primeiro cara que se lasca? É o peixe. Só que o peixe é o quê? Base alimentar. Sim. Todo mundo come peixe, inclusive nós. Então, acaba na cadeia acaba subindo e acumulando. É que nem mercúrio. Acaba acumulando, tá? Tranquilo, ele fez um xixizinho. Dá um beijinho nele. Dá um beijinho. Não, dá um beijinho. Não. Você consegue. Dá um beijinho aqui. Dá um beijinho. Pronto. Ok. Voltou pra dentro. Você tem que... Eu não vai acontecer nada comigo, não, né? Você é muito corajosa. Eu admiro você. Ó, pode se limpar aqui. Pode se limpar aqui. Pronto. Obrigado, tio. Não. Tem que ser o verde. Tem, hein? Cuidado. Verde, tem desse aí. Não verde. tem problema. Então tá. Então o que a gente está percebendo? Assim, que essa sensibilidade de algumas espécies que não são carismáticas. O anfíbio não é carismático. As pessoas, mas ele é um indicador biológico importantíssimo, ecológico importantíssimo. Tem um outro grupo de caras que assim se afeta diretamente, especialmente nos oceanos, que é o grupo dos quelônios. Quem são esses caras? As tartarugas. E aí nós temos 3 classes. Você traz 2 delas para mim, por favor? Uma só aqui. A outra está onde? Tá certo. Tem as 2, isso. Esses biólogos hoje estão difíceis. Problemas do dia a dia, né? Nós Esses temos biólogos. 3 grupos de quelônios. Tem os quelônios marinhos, os quelônios de água doce, que são chamados cágdos, e tem os quelônios terrestres, que são os nossos... Aqui são os jabutis. Nós temos, inclusive, 2 caras diferentes aqui. Que gracinha. Sério que você trouxe esse pra ela? É que não tem a outra. Que cara maldoso, Elas mano. estão Por na quê? piscina lá fora. Por quê? Elas estão externas agora. Por quê? Porque esse Eu cara... sei que a mordida dela... Olha a cara dele. Você acha que ele é de amigos? Não. Você acha que ele é de amigos? Segura esse aqui, que é melhor. Isso. Então, esse aqui é o quê? Esse aqui... Nossa, o bicho é foda, isso que ele é. Nossa, que garras fodidas. Pega na... Nossa, mano. Eu já te fiz Tá alguma coisa? louco, mano. Mas era o que tinha de representante aqui. Aqui os outros estão na Tá. externa. Lá Esse fora. aqui é um cágado, ou seja, ele é um quelônio de água doce. Também vai se alimentar, um cara baita predador, vai se alimentar de tudo que pode na natureza. Inclusive, né, quando você coloca, sabe o que é engraçado? Quando você pega um saco, façam isso em casa. Pega um balde, um saco de plástico e joga dentro do balde com água. Você vai ver que ele vai fazer uma flutuação. Sim. Assim, vai fazer. Aquilo é um jellyfish, por exemplo, é uma água viva. Pra se confundirem e fazerem a Fácil. alimentação. Tem as tartarugas marinhas. Aqui nós temos então a tartaruga marinha, que não tem nenhuma aqui, mas a gente visitou lá O argonauta. O argonauta tem. Mas tem tartaruga marinha, tá? Algumas delas, tem uma delas inclusive, que é especialista em se alimentar de jellyfish, de Algas de... não, de água viva, Vida. que parece um plástico. Fora outros tantos bichos, como pinguins, animais marinhos. A gente fez até uma matéria falando sobre isso, sobre a diversidade de animais que confundem o plástico com um ser vivo, cara, entendeu? Esses caras também são grandes predadores, tem uma grande quantidade, esse aqui não é brasileiro, mas tem uma grande quantidade de quelônios brasileiros que vivem em rios e que também se alimentam de tudo que é possível, não só dos animais que já comeram plástico, mas também de plástico, né? E finalmente, esse é só para conhecimento, esse acho que é uma menor incidência, esse é o jabuti. Então é o quelônio terrestre. Então você tem o quelônio terrestre, então vocês têm os quelônios de água doce, que são os cágdos, e os quelônios de água marinha, que são as tartarugas. As tartarugas o pessoal tem muita simpatia, né? Projeto Tamar, etc. Tem muita simpatia. É um grupo dos grupos mais afetados para a questão do plástico.
Então, assim, isso só do plástico comestível. Fora o plástico que está em redes, que se pensa numa tartaruga marinha que é aprisionada dentro de uma rede, ela não consegue respirar, porque esse bicho pode viver, esse vive o tempo todo dentro d'água. Mas ele respira o quê? Ar atmosférico. Sim. Então, se ele está preso embaixo de uma rede, ele não consegue subir para respirar. Então, isso são golfinhos, isso são todos os cetáceos, praticamente, são as tartarugas marinhas. Então, o plástico, eu volto a dizer, ele não é o problema é como nós fazemos uso dele. A gente não aprendeu a fazer uso do plástico corretamente. Começa, grande parte, na minha opinião, o problema nos rios, com esse despejo de plástico que varre com as grandes chuvas que a gente tem, varrem as margens onde as pessoas vivem e termina tudo no oceano. E no oceano a gente tem grandes ilhas, infelizmente, que são feitas de plástico. Ilhas gigantescas feitas de plástico. Tem um cara, até a gente fazer uma matéria sobre isso, tentando até ver, eu já falei com esse cara, é um cara que está fazendo um trabalho de dragar essas... Já viu esse cara com os navios que eles recolhem? Isso é muito legal. O do moleque aquele que Eu fez mandei um recado, ele respondeu, a gente tem que fazer uma matéria com eles. Tem que ter disponibilidade porque é longe, cara. Sim. Mas é muito legal, o cara recolhe também. Como foi vocês dois fazem que fez o projeto, com né? o oceano, com o plástico, com o saco lixo oceano, que ele recolhe todo esse Faz lixo. um trabalho de retrabalho daquele material ali. Você não gera um novo, você está reaproveitando. Gera um novo, você está aproveitando aquilo, tirando do oceano e reaproveitando. Entendi. Então, é apenas um pouco do que a gente vê, alguns grupos que são diretamente afetados, mas todos são afetados, nós mesmos somos afetados com Sim, plástico. eu falei sobre microplástico, é até uma informação bacana. Quando você vê óxido biodegradável, né, tomar muito cuidado com essa informação, porque esse óxido, ele é um microplástico, que é pior, porque quando você vê o plástico, por exemplo, a tartaruga, ela avista aquele saco e ela vai nele. Agora o óxido, ele se dissipa em partículas e ele tá ali, só que você não enxerga. Então, como que você faz a limpeza, por exemplo? Como que eu consigo retrabalhar? Então, ele é pior. Eu sempre falo que ele é pior do que o plástico convencional. Porque ele vai se dissipar para dar a impressão que ele é biodegradável, mas ele tá. Ele tá na água, ele tá na terra, ele tá na gente. Se eu tomo um copo d'água, quem dirá que eu vou ver se tem plástico ou não? Mas tá no meu organismo. Ou tá no estômago de um animal desse, que tá na minha mão, e entre outros que a gente já conversou. Eu quero fazer uma matéria, até falei com o Negão, quero fazer uma matéria inclusive sobre tipos de plástico. Porque tem uma série de plásticos que a gente usa, que tem, inclusive é obrigado no verso a contar, tem números, né, de 1 a 7, Sim. Que a gente tem que conhecer que tipo de plástico é aquele. esse que você tá trabalhando. Que nem tudo plástico plástico a gente, né, é uma coisa só, é que nem falar tartaruga, não é uma coisa, né, não é um bicho só. São assim, vários. O plástico são vários. Eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente começar a conversar sobre plástico. E eu fico muito feliz que a Embalicho tenha tomado uma dianteira né? Puxa, é justamente o meu, vamos dizer, é o produto que eu trabalho. Por que eu tô tomando a dianteira e falando sobre isso? Isso demanda coragem e, na verdade, muita certeza daquilo que vocês estão fazendo hoje com as alternativas que estão sendo oferecidas e que a gente sabe que elas só vão ser possíveis à medida que as pessoas também aderirem e começarem a se responsabilizar e adquirirem produtos feitos dos materiais alternativos que vocês estão sugerindo. Né? Exatamente. É isso. E isso leva um pouco de tempo. Né? E, Richard, para encerrar, eu queria te perguntar qual é o animal que é mais afetado por esse mau descarte, por essa má educação e pela má gestão das pessoas não saberem o que fazer com o plástico. Quem que está sendo mais afetado no momento ou sempre foi afetado? Quer conhecer agora o bicho? Quero. Vem. Ele está aqui, olha. Aqui. Somos nós. Somos nós, Aline. Nós somos os mais afetados pela má gestão. A gente costuma criticar, né, certos segmentos da sociedade porque a gente, na verdade, não sabe fazer uso. E eu falo isso, gestão é o grande desafio do século. Não é problema você usar a madeira. As pessoas falam, a madeira não pode. Não, madeira tem tudo, tá aqui. Quando a gente pega a madeira e encerra o carbono na madeira, né, com móveis, com mourões, com tacos, a gente encerrou o carbono ali dentro. Faz uso de algumas árvores, com manejo, através do manejo,
E isso não é problema, porque você abre espaço na floresta, o sol bate lá, os filhotes delas crescem daquelas árvores, incorporam lenho e no lenho vai ser incorporado o carbono novamente. A gente tem que começar a saber usar os recursos que nós temos. Hoje não há nada mais barato que o plástico. Se a gente não usasse o saco plástico, a gente usaria o que para embalar o plástico? Hoje nenhum substituto. Nada, não existe nada que vá substituir. Então o problema não está no plástico, e sim como a gente gerencia o plástico. E às vezes tem países que já entenderam isso. Vai para Tóquio e você não vai ver um plástico na rua. Você vai para o Japão, que depende essencialmente do mar, porque tem uma terra desse tamanho, não é uma terra tão farta como a gente, onde você cospe e nasce alguma coisa. Então eles entenderam que precisam gerenciar o espaço que está ali, e eles sabem gerenciar o problema de poluição do plástico e de outros problemas com muito mais educação e clareza que nós. Engraçado que o animal mais afetado pelo plástico somos nós, e nós geramos esse grande problema. Nós mesmos somos causadores, aliás, nós sempre seremos os maiores causadores dos problemas de dos nós maiores mesmos, problemas, de todos os problemas. Mas, Richard, eu agradeço você ter aberto sua casa, mostrado um pouquinho do seu mundo pra gente, e para você que está assistindo entender também um pouco do nosso trabalho, o que a gente faz, e lembrar sempre que preservação a gente se faz em escala. Se faz através de escala. É isso mesmo. Até o próximo Embacast. Richard, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado pelo Embalicho, de ter a gente tá com a oportunidade de falar sobre o assunto. Nós não podemos fugir da discussão dos assuntos, se a gente quiser resolver eles. Nunca, né? Não. Até o próximo bate-papo, gente.